predestinação significa que Deus predeterminou qual é a vontade dele para nós. E ele providenciou, agora ouça, tudo que é necessário para que isto aconteça, mas Deus, ele trabalha conosco, não no nosso lugar, sabe? E assim, então, sempre teremos a nossa parte a fazer. A nossa parte, no entanto, em sermos transformados à imagem de Cristo, não é entrar nas obras da carne, tentando fazer acontecer, tentando mudar a si mesmo. É para nós aprendermos a cooperar com o Espírito Santo. E nós fazemos um esforço, mas o esforço que nós fazemos é um esforço liderado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, energizado pelo Espírito. Agora, eu vou dizer isso novamente, porque se você não entender, há uma coisa que temos que entender, se um dia quisermos crescer e não ficar tão frustrados que queiramos nos matar, é que você tem que entender a diferença entre as obras da carne e a graça. As obras da carne são nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus. A graça é um favor imerecido, mas, veja, isso não é tudo. E eu gostaria que toda vez que alguém lhe desse uma definição da graça, não dissesse apenas que era um favor imerecido, porque se você realmente estudar isso, ela também é o poder que precisamos para que as coisas aconteçam em nossa vida. Então, a graça, ela não é uma desculpa para vivermos uma vida desleixada, imoral, comprometedora e ainda termos isso coberto pela graça de Deus. Amém? Ela é o poder de não termos que viver assim. Amém? As pessoas têm algumas ideias mais loucas sobre a graça. Teve uma mulher, uma mocinha, sabe, que tinha sido salva há muito tempo, e ela ligou para o escritório e disse: alguns amigos meus estão fazendo algumas coisas ilegais, mas a vida deles está sendo realmente abençoada. E assim, eles disseram que Deus os cobriu com a graça dele. Eu quero saber se isso é verdade. Eu disse, com certeza 100% não é verdade. E você diz, bem, então por que as pessoas que estão vivendo vidas imorais são abençoadas? Posso te contar o segredo? O diabo pode lhe dar bênçãos. E sabe como eu sei disso? Porque ele disse a Jesus, em Lucas 4, quando o levou ao topo da montanha: se você se curvar apenas uma única vez, eu te darei todos esses reinos, toda a sua glória, toda a sua preeminência. Então você não pode julgar se uma pessoa está andando com Deus ou não, pelo quão abençoada ela é. Agora, se você andar com Deus e obedecê-lo, ele vai abençoá-lo. Mas as pessoas que são abençoadas, não com as bênçãos que Deus deu a elas, elas podem ter coisas, mas não têm alegria, elas não têm paz. Não podem estar satisfeitas, não importa o que tenham, e quanto mais elas têm, mais elas querem. E elas são egoístas e usam tudo para si próprias. Se você é verdadeiramente abençoado por Deus, você é muito, muito grato. Você é humilde em todas as coisas e você diz a Deus: eu não mereço isso, você é tão bom, obrigado, obrigada. Porque o Espírito de Deus está em você. Você tem um profundo desejo de abençoar o maior número de pessoas que for possível abençoar. Amém? Então, se você vê alguém que tem um monte de coisas e que está vivendo uma vida imoral, não pense que a graça de Deus está encobrindo os pecados delas. Saiba apenas que eles podem ter coisas, mas que eles não têm. E seria melhor não ter coisas, mas ter a paz e ter a alegria, do que ter um monte de coisas e não ter paz e nem alegria. Amém? Quero voltar a Romanos 7 por um minuto, porque Paulo ele vai continuando com isso, sabe? Aquilo que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço, e não sou eu que faço isso. E então, sabe, quando você finalmente chega a uma resposta, você fica pensando, Então ele diz no verso 24: ó homem lamentável, infeliz e miserável que eu sou, quem me libertará e me livrará das amarras desse corpo mortal? Agora é como se ele recebesse uma revelação. Ó, graças a Deus, ponto de exclamação. Ele vai, outro ponto de exclamação. Por meio de Jesus Cristo ungido, nosso Senhor. Quão boa esta notícia, não é? Quem vai me mudar? Eu não posso me mudar tentando e lutando e me frustrando e criando os meus próprios planos sobre como fazer isso, sabe? Ele vai mudar-me. Deus, ele vai nos mudar.
Através de Jesus Cristo, capítulo 8, verso 1, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No segundo e terceiro culto eu vou pregar sobre se despir da culpa. Adeus culpa. Alguém aqui já se sentiu culpado? Ninguém? Acho que vim para a igreja errada hoje. Eu sei que é cedo, mas se eu consigo fazer isso, com certeza você consegue levantar a mão. Amém? Quantos aqui perdem muito tempo se sentindo culpado? Ok, bem, vou contar minha história rapidamente. Eu tinha um problema horrível com a culpa, sabe? E provavelmente eu só fui completamente liberta disso digamos, nesses últimos 15, 20 anos. Isso significa que mesmo nos meus primeiros 25 anos, tentando seriamente servir a Deus, eu ainda lutava com esse sentimento de culpa o tempo inteiro. Começou na minha infância, quando meu pai estava abusando sexualmente de mim e eu, de alguma forma, achava que a culpa de tudo aquilo era minha. Eu tinha esse disco tocando na minha cabeça o tempo todo. O que é de errado comigo? 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 E uma coisa interessante sobre as crianças: se os pais estão fazendo coisas que não deveriam, até mesmo se os pais estão brigando de alguma forma, a criança pensa que a culpa é dela. Se eu fosse melhor, eles não fariam isso? Quando os pais se divorciam, muitas vezes as crianças pensam que a culpa é delas. Então, se isso é algo que você teve que fazer por motivos certos, você precisa explicar aos seus filhos que não tem nada a ver com eles. Mas eu estava totalmente convencida de que o pai de mais ninguém estava fazendo com eles aquilo que meu pai fazia comigo, portanto, deveria haver algo de errado comigo. Sabe, embora meu pai me dissesse que não havia nada de errado com aquilo e que ele só fazia aquilo porque ele me amava e todas as outras mentiras estúpidas que os abusadores contam, ele também me falava que eu tinha que manter aquilo em segredo. Eu sabia lá no fundo que havia algo de errado, mas eu era criança, eu não sabia o quê. Então eu comecei a me sentir culpada e ao ter que guardar aquele terrível segredo da minha mãe e de todo mundo, acabei carregando essa culpa por toda a minha vida. Agora, depois que eu nasci de novo e comecei a servir a Deus e ouvir alguns bons ensinamentos, fiquei um pouco mais tranquila, mas aquilo sempre estava lá. Aquela culpa estava enraizada de que havia algo de errado comigo. E muitas vezes eu nem sabia por que eu me sentia culpada, sabe? Eu só sentia. Eu digo que eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Repetindo, eu não me sentia certa se eu não me sentisse errada. Então, quando comecei a me libertar um pouco da culpa e a não me sentir culpada, então me sentia culpada por não estar me sentindo culpada. Eu não sei se alguém aqui já teve um caso tão ruim quanto eu, mas eu estou dizendo, eu era viciada em sentimentos de culpa. E isso era horrível. Absolutamente horrível. Sentir constantemente que algo está errado com você ou que você fez algo errado. Alguém aqui entende do que eu estou falando? Porque realmente, quando você se sente assim, você não consegue desfrutar de nada em sua vida. Você não desfruta de nada. E sabe, eu sou tão grata e feliz por poder estar aqui e dizer a vocês agora que eu, basicamente, quase nunca me sinto culpada por coisa alguma hoje em dia. E você diz, Joyce, quando você peca, você não se sente culpada? Não. Deus não nos pediu para sentirmos culpa. Ele pediu para que nos arrependamos. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, Ele não apenas nos perdoa, mas que Ele esquece o que fizemos e que leva nosso pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. E ninguém consegue descobrir o quão longe é, mas é tão longe que nunca mais acharemos o nosso pecado. Então, se Deus pode esquecê-lo, por que temos que continuar lembrando dele? Agora, aqui está o que a culpa é. São as obras da carne. Isto é só a nossa maneira humanista de tentar pagar pelo que fizemos de errado. Amém? Digamos que você fez algo esta manhã no caminho para a igreja, você perdeu a paciência. E assim você vai se sentir culpado dentro e fora por talvez uns 3 dias. Então você vai superar isso e receberá o mesmo dom gratuito de perdão que está disponível para você neste exato momento. E esses 3 dias serão desperdiçados. E a Bíblia nos diz claramente, na verdade, vamos ler isso em Hebreus, capítulo
10, versículos... Vou achar aqui. Do 12 ao 14. 11:8. Enquanto este Cristo, depois de ter oferecido o único sacrifício pelos nossos pecados, Mas é bom ser devagar. o qual é perfeito e eficaz para sempre, sentou-se à direita de Deus. Agora, você não se assenta até que o trabalho esteja concluído? Então, essa é uma outra mensagem inteira. Uma mensagem maravilhosa sobre porque ele se assentou e o que isso significa para nós. Essas palavrinhas são muito significativas, mas eu não tenho tempo para voltar e te explicar. Ele se assentou à direita de Deus para esperar até que seus inimigos se tornassem o estrado dos seus pés. Então, quando Jesus se assentou, foi na verdade um anúncio: minha parte está feita. Você não precisa tentar convencer Deus a fazer nada. Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que nós possamos viver uma vida incrível. Tudo está feito. Tudo o que precisamos fazer é apenas receber. E você não pode receber nada enquanto achar que tem que merecê-lo. Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com o seu bom comportamento. Não importa o quão bom se comporte no futuro, Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento, aqui e agora. Então não tentamos nos comportar melhor para que Deus nos ame, queremos nos comportar melhor porque nós o amamos.